Bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno aqui, mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um filme que algumas pessoas podem considerar terror, mas pra mim nem chega perto de ser um filme de terror. É um filme de ação, um filme de aventura, que tem monstros nele, mas são mais de aventura do que qualquer outra coisa. Estou falando deste maravilhoso Van Helsing. Van Helsing, que é o Hugh Jackman. Esse filme que é incrível, tá? Vou falar um pouco dele, vou contar um pouco da história, tem spoilers aqui, o que eu acho bom, o que eu acho ruim, vou fazer um geral, um apanhadaço aqui deste filme que pra mim é incrível, tá? Van Helsing. Esse filme é o seguinte, cara, ele é um filme que incorpora alguns monstros muito clássicos da mitologia de monstros, né? Das histórias de monstros que contam nos livros, em outras mídias e tudo. Você tem os principais neste filme. Pra começar, você tem o principal deles, de todo mundo, acho que todo mundo que conhece um pouquinho de monstro já ouviu falar, conhece que é o Drácula, o Vampiro Drácula, tem nesse filme. Ele é, acho que talvez o principal personagem do filme, né? Tirando o principal mesmo, que é o Hugh Jackman, que é o caçador, o próprio Van Helsing, ele é meio que o antagonista principal. Você tem lobisomens, você tem vampiro, né? De Drácula, outros vampiros também. Você tem lobisomens, você tem o Frankenstein e você tem até o Doutor e o Monstro, que aparece lá rapidinho, mas tá lá. Então assim, ele é um filme que tem essa gama de personagens super icônicos, né? Que todo mundo que conhece um pouquinho de monstros já ouviu falar. Então tem essa apelação para esse lado. E tem o Van Helsing, que seria o caçador de monstros, né? O próprio nome do filme fala assim, tá? É Van Helsing, o caçador de monstros. Então o filme se foca nessa parte. O que se passa ali? Na ideia, existe um mundo ali nessa realidade deles, em que os monstros existem, né, em vários lugares, várias partes do mundo, e a igreja, seria o Vaticano, né, eles têm uma sociedade secreta ali no Vaticano que são os caçadores de monstros. Então eles têm cientistas que fabricam armas, métodos, pesquisa para poder destruir esses monstros para salvar a humanidade. Seria essa o padrão. E o Van Helsing é um desses caçadores, né? O pessoal tem lá os cientistas, o Helsing é o cara que vai pro campo, né, o ativo. Então ele está ali na função dele de caçar. O filme começa bem simples, eu vou fazendo spoiler aqui. Ele é enviado com uma missão para caçar o Doutor e o Monstro, que é o Hyde, né? É uma história muito clássica. Só que assim, a igreja mandou ele para poder prender o Hyde, não matá-lo. Só que por circunstâncias ali acaba que mata e ele fica mal visto de novo. No mundo ele é conhecido meio mal como uma pessoa ruim, o Van Helsing, porque sempre que tem alguma morte no lugar ele está associado. Então o pessoal associa ele como se ele fosse o vilão da história. Só que ele é o cara que caça monstros, né? Aí você já entende ali tudo, mostra que ele é um caçador, como é que ele age, que a parte de ação, mostra ele no Vaticano, tem umas explicações ali de como funcionam as coisas, como que tratam os monstros e tal, e ele mesmo, né? E você já pega um padrãozinho do negócio. No começo do filme também mostra o Victor Frankenstein criando um monstro, né, dando a vida, e que ele é morto depois, lá acontece uma revoltinha e tal. Então você sabe que existe o Drácula, que já é apresentado também no filme no comecinho. Você tem o Frankenstein, né, o Victor, o Doutor, e você tem o monstro de Frankenstein. Então você já tem todo um escopo de quem são os personagens principais ali. E o Van Helsing aparece logo em seguida como o cara que vai caçar esses monstros. Aí que tá legal do filme, tá? O Van Helsing, depois que acontece essa situação no comecinho, ele é mandado pra Transilvânia matar o Drácula. Fala, ó, tu tem que matar o Drácula que tá foda lá e o negócio tá complicado e tem que resolver a situação. Aí ele, cara, mataram o Drácula. Como que mata o Drácula? Ninguém nunca conseguiu, né? É um ser mais conhecido, mais forte, mitológico, tudo e tal. Mas ele vai assim mesmo, a função dele, ele vai lá. Aí chega lá, eu não vou contar o filme inteiro aqui, tá? Eu vou só dar uma geralzão aqui pra vocês entenderem. Chega lá, ele conhece a família lá da cidade, lá da Transilvânia, que tem uma família real, que elas são juradas a caçar o Drácula. Tem todo um processo ali histórico, né? E aí começa meio que a ação do filme. Cara, e eu vou dizer, a ação do filme é maravilhosa, tá? É muito legal, muito bem filmada, os ângulos que eles usam de câmera são muito bacanas. É um filme extremamente ativo, sabe? Ele não para, ele é assim, vai acontecendo, então não tem risco de tédio, você não vai ficar entediado, você vai se divertir muito com o filme, tá? Ele é muito, muito divertido, tá? Então, ele vai divertido, que eu falo assim, não é aquele filme que você vai dar risada, haha, que engraçado, não. Eu tô te falando do filme assim, ele é um filme que te empolga, ele é empolgante, as cenas de ação são boas, as lutas contra os vampiros são incríveis, aí aparece o primeiro lobisomem, cara, os lobisomens, pra mim, são a melhor adaptação de todas as mídias que eu já vi.
muita gente que gosta dessas histórias de lobisomens vão criticar porque não é uma adaptação real, tipo, não é como eles destacam como o lobisomem seria, mas visualmente o lobisomem é lindo. Putz, que não é um só, né? Tem alguns lá, então assim, visualmente ele é maravilhoso, é muito bem feito. A transformação para um lobisomem é muito legal. Acho que na maioria das mídias o lobisomem é tratado como um meio lobo, meio homem sem pelo, sabe? Uma coisa meio feia, grotesca. Aqui ele tá lindão, tá lindão. Então o lobisomem tá muito bacana. Ele é forte, tipo, ele tem um monte de coisa assim de habilidades, né? Uma gama de habilidades. O próprio Drácula também tem as esposas do Drácula também são fortes. Então você vai vendo esses vilões, esses monstros, cara, é muito sensacional. O monstro de Frankenstein, que eu acho ele muito bacana nesse filme, tá? Ele é um meio borra-botas, né? Ele não é muito ativo, não gosta de lutar, é meio que um pacifista, né? Mas mesmo assim, quando precisa, assim, você vê que ele tem força, sabe? Ele é meio chorão, bebê chorão, mas depois ele vai vendo que é necessário agir de vez em quando. Então o filme pega muito disso, né? O Van Helsing ele tem a missão de matar o Drácula. Só que, tipo, a própria família ali do reino ali que luta contra ele não consegue muitas gerações. Eles tentam e nunca conseguiram. Então ele meio que se junta forças aí com o pessoal para poder estudar. O cientista vai lá com ele lá, o principal, eles vão lá para poder aprender como funciona tal, como poderiam derrotar o Drácula. Então tem todo esse processo, cara. É assim, é muito bacana isso. É muito bonito assim de ver a interação. A interação é legal pra caramba, sabe? Eu gosto de como eles se conversam. É muito bacana eles contracenando. Eu acho muito legal. Tem uma química muito bacana também. Então assim, é um filme bom. Ele tem uma ação ótima. Ele é divertido de assistir. Você não se entendia com ele. Ele é muito pra frente, assim, direto, sabe? Vai acontecendo as coisas. Visualmente ele é maravilhoso, tá? O próprio cenário ali da Transilvânia, cara, é muito legal, porque você tem um negócio meio acinzentado, porque tem as nuvens onde os vampiros vivem, que eles não podem ficar no sol, toda aquela parada. Então sempre parece ser um clima chuvoso, um clima de frio, e você consegue enxergar tudo, não é escuro o filme, você consegue ver legal. Tem as cenas ali que são bacanas, tipo, nesse sentido. O lobisomem é muito bem feito. Cara, a versão final do Drácula é da hora pra caramba, eu não esperava aquilo, fiquei muito surpreso e pra bom, né? Surpreso pra bom, porque ficou muito legal. A batalha final é muito legal, muito show de bola. Você tem lá todos os personagens que são em torno também, que participam bem do filme, sabe? Muito coerente e tal. Mas agora eu vou falar um pouco dos defeitos do filme que eu acho. Cara, eles são super humanos ali. Você pega os monstros, beleza, o monstro é super humano. Você pega o lobisomem, cara, o lobisomem dá uns pulos, tipo Hulk, força, o Drácula voa, isso aí você tá monstro. Você pode considerar e fazer coisas assim, bem absurdas com eles. E aí, tudo bem. Agora, os humanos, cara, tem uma cena que eu acho o cúmulo da loucura, que eles estão no castelo de Drácula lá pra frente, e eles precisam existe o castelo gigante, tá? O castelo é enorme. Aí você tem uma torre do extremo de um lado e outra torre do extremo do outro. Eles literalmente pegam um cabo e usam como se fosse um Tarzan para ir de um lado pro outro, aí joga uma coisa que você tem que pegar no ar. Cara, assim, impossível. Aqui é totalmente brisado aquilo ali. Tipo, não sei se quem imaginou que falou, cara, isso aqui vai ser uma cena legal. Eu não achei legal, achei, cara, tava tão... Até você, certo ponto, pé no chão, sabe? Você tá enfrentando monstros, você tem que entender que não faz sentido. E aí, beleza, mas essa cena, assim, é cabulosa demais. Tipo, por quê, cara? Por quê? Infelizmente tem algumas cenas assim. Algumas conclusões são meio bobas. Uma coisa que eu não gosto, aqui eu falo isso no modo geral, tá? De filme, de história, é a questão do destino. Você ser destinado a fazer aquilo. Eu acho isso muito vago, cara. Não precisava, tipo, em nenhum momento do filme, o Van Helsing, ele é dito como, o cara que é o predestinado a matar Drácula. Isso não existe, tá? Eles não falam isso no filme todo. Então, chega no final e fala, está destinado que é você que vai me derrotar porque você é tal coisa. Mano, totalmente desnecessário, não precisava daquilo. Ela só manteve o ritmo que estava indo, que estava na hora. Então, assim, é uma coisa que me desagrada. Essa cena da corda assim, do Tarzan é meio nada a ver. Mas, no geral, o filme é bom pra caramba. Ele é muito bacana. Eu falei, a luta final é top. As brigas em si, né? Ele luta contra as noivas, a luta contra as noivas do Drácula são incríveis. O Drácula tem um plano muito legal, acho que foi uma ideia bem interessante de como ele pensou naquilo e por que ele pensou naquilo. Achei legal pra caramba aquilo ali, foi uma puta sacada boa, o enredo assim, nessa parte, do porquê que ele faz as coisas que faz, né?
E, cara, assim, já falei muito, acho que o filme no geral é isso. É um filme de ação, é um filme de aventura principalmente, você vai ver muita cena de ação, muita pulo, tiro, assim, com flechas, né? Saltos, então assim, você vai ver muita coisa de movimento. O filme ele é bem movimentado, essa é a palavra certa, ele é bem movimentado, então é aquele filme que te atrai, te empolga, você consegue se divertir vendo ele, sabe? E como eu falei, visualmente ele é muito bonito, os personagens são muito bem caracterizados, o ambiente em si, o cenário é muito legal, tudo que encaixa ali é muito bacana, sabe? Tem uma cena ou outra que eu falei é meio forçada até demais, mas eu daria aqui uma nota de 9, porque é um filme extremamente bom, cara, extremamente bom. Essas ceninhas que são meio bostinha, mas elas não tiram nem um pingo da qualidade do filme, então ele é super bom, não vou dar 100% porque tem essas coisinhas meio bobo aí, mas no geral ele roda que é uma beleza, cara, roda que é uma beleza. Ele tem um final bacana, a luta final pra mim ela tem que ser o ápice do filme, né? Ela tem que ser, se você coloca um filme que tem a luta, que você vai ter um embate, né? Vai ter um embate entre o vilão e o herói, você tem que ter uma luta boa. E cara, a última luta é bem feita, top demais, valeu muito a pena, assim, caraca, filmaço. Então, gente, vou ficando por aqui. Van Helsing, dê uma oportunidade. Ele é um filme até que antiguinho. Eu não sei, os meus filmes aqui eles não têm data aqui de quando é o lançamento, mas eu não vou ficar pesquisando essa coisa, porque não importa. Então, assim, ele é um filme um pouco antiguinho. Então, se você nunca viu, dê uma oportunidade, assista, você vai gostar bastante. Ele é um filme extremamente legal de ver, muito bom mesmo. E você que já viu, eu tenho certeza que já viu 1, 2, 3, 4 vezes, né? Porque quem vê a primeira vez gosta muito, quer ver mais vezes. É aquele filme que vale a pena assistir de novo, porque você vai se divertir. É que nem você assistir 1000 Homens de Preto ou o Sherlock Holmes. Cara, você vê 1, 2, 3, 4 vezes, cara, você se diverte igual. Esse filme é dessa forma, então vale muito a pena, tá? Com isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou desejar a todos um ótimo dia para todos vocês. E espero que tenham gostado do vídeo, tá? Beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!